Vamos ver. Maior. Oi, professor. De uma investigação que Tudo bem? é diferente. São duas investigações distintas, mas que envolvem suspeitos aí em comum. Uma delas busca confirmar a existência. Tudo bem? Sim, tá tudo bem. Falou igual uma coisinha. Mano, aí o barato é louco. Né? Barato é louco, o processo é muito lento. Cadê a galera? E aí? E aí, Munhoz? Tudo bem? Tudo bem? E aí, galera? Pronto pro Halloween? Não, né? Na verdade, não vai mudar muita coisa. Se vocês não mandarem doce para minha casa, eu vou na casa de vocês jogarem pedra na vidraça. Então é bom que fique bem claro isso. Né? Ah, você não sabe nem onde eu moro. Quase ninguém sabe. Ah, mano, eu coloco localização de GPS e é rapidinho consigo a localização de vocês, mano. Professor, eu vou pegar um monte de cama elástica, vou colocar na janela, vou pintar como se fosse uma janela, se você jogar vai voltar. Ah, legal. Literalmente, eu falo umas 30 vezes e ninguém escuta. Então, gente, ó, essa semana aqui, como é uma semana do Halloween, uma semana, né, diferente, em todas as aulas eu busquei entrar com vestindo alguma coisa a ver com conteúdo, né? Hoje, se vocês perceberem, até umas bexigas de bola de basquete eu consegui aqui, né, por conta do meu filho, né? Meu filho tem uma bola, ele ganhou no fim de semana, pensei, por que não, né? Vamos fazer um negócio um pouquinho mais decoradinho, né? Vamos lá. Aproveitando que é o Halloween, né? E o nosso tema dessa semana a gente vai a gente vai sair um pouquinho do Brasil agora, né? E a gente vai voltar os nossos estudos, né, para os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, né? Por isso que eu peguei lá no meu guarda-roupa essa camisa aqui do Superman, né? E coloquei algumas coisas aí, né, mais voltado para a cultura americana. Né? Lógico, né, nós temos que pensar da seguinte forma, né? O porquê que os Estados Unidos, né? Então a gente vai falar o que aconteceu na cultura dos Estados Unidos, na política, na economia, né, da década de 40, né, até a década de 90, né? Até o começo da década de 90, um pouquinho aí para a gente falar o que estava acontecendo. Bem, por que eu estou falando isso aqui para vocês, né? É lógico, né? Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Assim, os Estados Unidos e a União Soviética estavam disputando no mundo a hegemonia política, né? E a hegemonia econômica, né? Ali do mundo, né? Então, dividindo o mundo em dois grandes grupos: o grupo capitalista e o grupo, né? O grupo socialista. Acho que isso já ficou bem claro para vocês. O que nós vamos falar a partir de hoje? O que estava acontecendo dentro desses países? No caso, o que estava acontecendo dentro dos Estados Unidos, o que estava acontecendo dentro da União Soviética, no campo político, no campo cultural, no campo econômico, no campo social, né? A gente vai falar um pouquinho aqui dos movimentos, né? Acho que vocês já ouviram falar do movimento, né, dos Panteras Negras, movimento hippie, né, que surge ali no contexto, né, da Guerra Fria, principalmente ali a década de 60, né? A década de 60
é uma década bem emblemática assim, na história mundial, né? A década de 60, ela tem muitos movimentos sociais, né, que surgem, né, movimentos de luta por direitos civis, né, principalmente nos países capitalistas. A gente não sabe muito bem o que aconteceu nos países socialistas, porque existia dentro dos países socialistas o que nós chamamos de cortina de ferro, né? Então, as informações dentro desses países não saíam para fora. Então, a gente sabe muito pouco do que acontecia ali, né? Mas, assim, gente, ó, lógico, a primeira figura que vem é desse senhor aqui, né? Que é o Martin Luther King, né? Martin Luther King Jr., né, que foi um dos líderes assim do movimento, né, da luta pelos direitos civis, né, direitos civis nos Estados Unidos, né? Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas essa foto aí, ela foi tirada no dia em que ele fez um discurso em Washington, né, o discurso mais emblemático da vida dele, dizendo o seguinte: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que uma pessoa não será julgada pela cor da sua pele, e nem pelas suas características, né, econômicas, mas sim por aquilo que ele pode oferecer à população, o que ele pode assim, oferecer de positivo. Né? Então, eu julgo as pessoas pelo aquilo que ela é, e não pelo aquilo que ela aparenta ser. Né? Porque aparência não quer dizer nada. Né? Tanto é que uns dias desses eu fui no mercado só porque eu tô barbudo, a galera pensou que eu ia pedir esmola, mas tudo bem, faz parte. Né? Até aí, né? Até a minha esposa tá brincando comigo que daqui a pouco eu vou ter uma segunda profissão. Vou ficar ali no metrô com uma canequinha pedindo moedinha, né? Então a gente julga Vai muitas tá pessoas, né? aparecendo. É sério, a Vai gente tá julga muitas pessoas aparecendo. pelos aspectos físicos, né? Por características estéticas. E muitas vezes a gente não leva em consideração o que ela realmente é, né? Certo. Então é importante a gente frisar isso, né? Então, assim, gente, ó, a primeira coisa que eu vou começar a falar aqui com vocês, que eu acho que nós temos que, né, começar a falar um pouquinho aqui. Então, já falei um pouquinho do Martin Luther King, a gente vai falar um pouquinho mais dele, um pouquinho mais para baixo, mas é importante a gente frisar o seguinte: os Estados Unidos estavam no período de contestação dentro do seu território. Né? Então, os Estados Unidos ele vai passar pelo momento onde a população ele vai questionar as medidas, né, que o governo americano vai fazer em relação à Guerra Fria, né? Levando em consideração o seguinte, né, a Guerra Fria ela vai impulsionar os Estados Unidos a ser a maior potência econômica mundial, né? Hoje, 2020, Estados Unidos, ele é teoricamente a primeira economia mundial, a segunda economia mundial é um país que nós falamos que ele é socialista, mas ele é capitalista, ele é aberto ao mercado estrangeiro, que é a China. Só que nesse período aí que nós estamos falando, de 47 até 1990, o maior rival dos Estados Unidos era a União Soviética. E depois a China, entre outras coisas. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos frisar aqui é o seguinte, bem, os Estados Unidos, né, então quando a gente fala em efeitos da Guerra Fria, né, então nós temos que pensar o seguinte: os Estados Unidos, ele temia o avanço do socialismo na Europa, isso ali na década de 40 ainda, né? Então, no caso, né, quando acaba a guerra, a União Soviética, né, ela vai começar a englobar, né, dentro da sua organização política e econômica, os países do leste europeu. Então, o que isso quer dizer? A União Soviética vai começar a englobar esses países dentro de sua organização federativa, parecido com o que é os Estados Unidos. No caso, englobando a Iugoslávia, que hoje é a Sérvia, Montenegro e Croácia. Eles vão englobar a República Tcheca, eles vão englobar a Hungria, o Paquistão, aqueles países mais do leste europeu, e no caso aí, né, no caso o sudoeste asiático, né? Então, esses países vão fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, gente, a medida tomada pelos Estados Unidos em 1947 foi o que nós chamamos de doutrina Truman.
né? Doutrina Truman, acho que já falei para vocês um pouquinho sobre isso. A doutrina Truman era o seguinte: os Estados Unidos, ele vai oferecer financiamento, então os Estados Unidos vai oferecer dinheiro para que os países né, da Europa, principalmente ali próximo do leste europeu, né, lá na Europa Oriental, né, levando em consideração que o mundo, no caso Ocidente, a parte oeste do mundo, Oriente, leste, né, então nós vivemos na zona oriental da cidade de São Paulo, porque nós moramos na zona leste de São Paulo. Então, Oriente, leste, Ocidente, oeste. Então, os Estados Unidos ele vai começar a oferecer dinheiro para os países europeus para reconstruir a sua infraestrutura, que foi muito afetada durante a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, é o seguinte, os Estados Unidos vai dizer o seguinte, ó, você quer dinheiro para reconstruir as suas estradas? Você quer dinheiro para reconstruir suas ferrovias? Você quer dinheiro para reconstruir as suas hidroelétricas, construir usinas termonucleares? Então, e aí, você quer dinheiro? Se você quer dinheiro, só que você vai ter que se distanciar do idealismo socialista. Então, gente, não é de graça. No mundo não tem almoço grátis. Deixando bem claro isso. Né? Então, no caso, a doutrina Truman, ele vai pregar o seguinte: os países do leste europeu que quiserem fazer parte do bloco capitalista, ele vai ter que se afastar, né, do bloco socialista. É um fato importante isso. Né? Para que isso? Para barrar o avanço socialista na Europa. Qual era o medo dos Estados Unidos e dos países capitalistas, no caso da OTAN, né, da Inglaterra, da França? Qual era o medo desses países? Que a União Soviética viesse como uma onda e dominasse toda a Europa. Era esse o medo, não tinha outra, né, uma outra questão. E com isso também vai iniciar a perseguição dos partidos comunistas dentro desses países. Gente, então é o seguinte, então o comunismo ele passa a ser combatido dentro desses países que adotaram a política, né, da doutrina Truman. Gente, então é o seguinte, ó, Guerra Fria, aquela coisa toda. Então, no caso aí, né, no caso o senador, né, Joseph McCain, né, que é um dos mais importantes, né, que vai criar essa política, que vai, né, organizar esse sistema. Então, o que nós chamamos de marketismo, né, que é o seguinte, vai se criar um projeto de propaganda anticomunismo nos Estados Unidos e no mundo, né, financiando obras, né, obras cinematográficas, história em quadrinhos, políticas que vão o quê? Que vão simplesmente dizer o seguinte: o Ocidente, né, no caso não é à toa que eu estou com essa camisetinha aqui do Superman, né, o Ocidente, eles são os heróis do mundo, eles vão salvar o mundo. Né? Eu acredito que a professora Patrícia, não sei se ela falou isso aí para vocês em geografia, não sei se ela já chegou a falar isso para vocês, ou chegou a citar isso para vocês. Vocês nunca repararam que em todos os filmes que é produzido né, em Hollywood até o ano 2000, os americanos são colocados como os heróis do mundo? Independence Day, né, a falha de Santa Andrea, né? Então, todos... Maioria. Andrea, alguma coisa assim. Né? Então, assim, para vocês terem uma noção. Então, nesse sentido, os americanos sempre são o quê? Os mocinhos. Eles são retratados como pessoas bonitinhas. Então, olha só para você ver o contraponto aí, né? Eu coloquei a camisa do Superman, mas hoje eu tô mó escroto, mano. Então, ó, eu quebro aquele padrão estético dos americanos, né? Que é o quê? Aquela pessoa, né, séria, aquela pessoa que vai levar um progresso para o mundo, né? E isso vai, né, perpetuar até 1999, 2005, né? Tanto é que hoje, se você pegar alguns filmes, né, já tem uma visão um pouquinho diferente, porque hoje os Estados Unidos não têm um inimigo declarado. Qual é o inimigo dos Estados Unidos hoje? O terrorismo. O terrorismo, ele vai colocar como figura central em quem? Os muçulmanos.
né? Tanto é que hoje nos Estados Unidos tem uma cultura que nós chamamos de islamifobia, que é a fobia do islamismo, né? Muitos líderes islâmicos nos Estados Unidos são perseguidos. Então, a cultura americana, ela se sustenta a partir de um inimigo. Hoje, o inimigo ele não tem uma bandeira, mas ele tem uma característica religiosa, no caso, o islamismo. Só para a gente ter uma noção daquilo que nós estamos falando. Bem, então, nesse sentido aí também, os Estados Unidos ele vai conseguir uma prosperidade econômica. Então, o plano Marshall, que a gente falou lá, né, no caso de financiar o campo produtivo, né, financiar a estrutura, financiar a questão do desenvolvimento na Europa, os Estados Unidos vai mandar empresas para esses países também. Nós temos casos, né, que nem do caso da Fiat. A Fiat, que é uma marca, que é uma construtora, que é uma montadora de carro italiano, né, que foi praticamente devastada na Segunda Guerra Mundial, as fábricas da Fiat. A Fiat ela vai receber muito maquinário dos Estados Unidos, né, máquinas para começar a produzir carros. Então, os Estados Unidos vai expandir a sua influência econômica também, né, ali na Europa, e isso vai trazer frutos, né, para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai começar a receber muito capital. Os Estados Unidos vai vender muitos produtos, então eles vão começar a ter a sua vida, né, a sua economia extremamente aquecida. Isso vai fazer com que a economia americana ela comece a crescer de uma forma gigantesca. Né? No caso, tem uma série dos anos 90, não sei se vocês já ouviram falar, mas depois eu posso colocar um capítulo para vocês assistirem, que tem no YouTube até, que é uma série chamada Anos Incríveis. Né? Os Anos Incríveis é uma série que passa ali entre os anos 60 nos Estados Unidos e mostra o crescimento, né, dos subúrbios americanos. Gente, subúrbio nos Estados Unidos era bairro de classe média alta, né? Então as pessoas começam a comprar carros, as pessoas começam a comprar, né, eletrodomésticos cada vez mais sofisticados, né? Aspirador de pó, geladeira, então coisas que até aquele momento era coisa muito cara, né? Então vai se criar o que nós chamamos de modo de vida americano, né? Que é American Way of Life. Né? Então, os Estados Unidos vai começar a pregar aquela questão da classe média, o crescimento demográfico dos Estados Unidos. Né? A população americana vai começar a ter muitos filhos. Gente, presta atenção uma coisa aqui. Eu vou falar uma coisa que pode gerar um pouquinho de conflito, mas é bom a gente pensar. As pessoas vão para a guerra. Os americanos, eles foram para a guerra na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. Quando eles voltam, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Homem, né? Então, descansar um pouco. Vai namorar, gente. Vai namorar, vai encontrar sua esposa, vai namorar e tudo mais. O que acontece disso? Né? Filhos, aumento demográfico. Então, a população americana vai sofrer um grande crescimento nesse momento aí. Então, isso vai, de uma certa forma ou de outra, né, vai criar o surto de uma economia favorável. Porque surto é algo que vem rápido, cresce rapidinho, mas cai. Porque o que vai derrubar a economia americana é exatamente a crise do petróleo de 1973. Então, as coisas estão interligadas. Né? É como se fosse uma grande engrenagem. Então, às vezes, né, você tem que estar tudo bonitinho, tudo encaixadinho para as coisas funcionar. Quando um dente da engrenagem ela quebra, essa máquina para de funcionar. No caso dos Estados Unidos, a crise vai surgir quando ocorreu a crise do petróleo em 1973. Isso a gente vai falar de novo um pouquinho mais para frente, para a gente saber como é que isso funciona. Bem, e a luta pelos direitos civis, que eu acho que é uma das coisas mais emblemáticas hoje nos Estados Unidos, né? Até hoje nós temos muita luta pelos direitos civis. Bem, gente, assim, uma coisa que eu acho que é importante. A questão do assassinato do George Floyd, né, que aconteceu lá em maio, que levantou toda essa bandeira, essas coisas todas. Gente, nos Estados Unidos, a segregação, ela é algo que estava garantido em lei. Era em lei até 1968. Por quê? Gente, é uma coisa importante aí. Os Estados Unidos, ele é uma confederação.
né? Os Estados Unidos ele tem um sentido de federalismo. Então, cada estado dos Estados Unidos tem sua própria lei, né? Tem suas próprias leis e suas próprias organizações sociais. Bem, então, quando houve a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, foi por conta do quê? Foi por conta, né, que os estados do norte dos Estados Unidos queriam a abolição da escravatura e os estados do sul queriam a permanência. A gente já falou sobre isso. Por que o norte queria a abolição da escravatura? Poder organizar o mercado interno dos Estados Unidos. Então, fortalecer o mercado interno, né? Então, propiciar consumo para as pessoas dos Estados Unidos, só que com a escravidão não tem como ter essa organização do mercado interno. Então, o norte queria isso, né? Poder vender para mais pessoas, mercado interno. O sul queria permanecer com a escravidão, por quê? Para não pagar salário. Né? O sul ele tem muitas características econômicas muito parecidas com o Brasil colonial. Né? Então, as grandes lavouras, produção de algodão, produção de tabaco, produção de cana e por aí vai. Né? Então, para eles, naquele momento, era interessante porque no sul manter a escravidão. E isso que causou a Guerra de Secessão. Né? A Guerra de Secessão, um dos motivos foi esse. Né? E a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, ela foi a maior guerra antes da Primeira Guerra Mundial. Morreram muitas pessoas. Né? Então, só que o norte ganhou, a escravatura foi abolida em todo o território americano, só que cada estado tinha sua própria lei, né, de organização social. Então, tinha estados dos Estados Unidos que eles tinham, né, o que nós chamamos de lei de segregação. Então, nós temos ônibus para brancos, ônibus para negros, escola para brancos, escolas para negros, e por aí vai. Né? Tanto é que o que vai causar a guerra, né, no caso aí, a luta pelos direitos civis, foi o caso de uma senhora, né, uma senhora que foi sentar, né, que estava sentada em um ônibus, né, lá na Carolina do Sul, e assim, era uma tática, assim, era uma lei. Se não tivesse lugar vazio para um homem branco ou mulher branca, o negro era obrigado a se levantar. Gente, lei, ponto. Ela se recusou a dar lugar para o homem branco. O que vai acontecer? Ela vai ser presa e ela vai ser multada em $10. Gente, $10 no começo assim, lá nos anos 60, era algo extremamente, o valor era muito diferente do que é hoje. Não era uma multa exorbitante, mas era um valor considerável. Aí o que vai acontecer aí, né? Então vão começar a criar movimentos de direitos, né, por direitos civis. No caso, nós teremos o Martin Luther King, né, que ele é um líder protestante da igreja presbiteriana, né? No caso, o Martin Luther King, ele vai se influenciar muito pelo Mahatma Gandhi. O que ele vai dizer? Né, que nós não vamos responder à violência do nosso opressor com mais violência. Ele era um líder pacifista. Né? No caso aí, né, ele vai, né, iniciar o processo, né, o combate à violência, sem usar as mesmas armas do agressor. Né? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser morto na porta da sua casa. Né? Ele vai ser assassinado em 1968, na porta da sua casa, na frente dos seus filhos, por membros da Ku Klux Klan. Né? Ku Klux Klan, que é um grupo, né, extremamente conservador nos Estados Unidos, que perseguia a população afrodescendente. Gente, ó, assim, em 2015, 2016, 2017, teve passeatas da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Então, esse movimento ele não acabou. Né? Esse movimento ele é ainda muito forte nos Estados Unidos. Qual a diferença dos Estados Unidos para o Brasil? O preconceito nos Estados Unidos ele é colocado na cara, ele é colocado na mídia. Então, o que isso quer dizer? O americano ele é preconceituoso, sim. É só você assistir aquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Né? Aquela série já deixa bem claro isso.
O americano, ele trata a questão do preconceito de uma questão, assim, ele mete o dedo na ferida. Ele fala, ó, os Estados Unidos é preconceituoso, sim, tem bairros para negros, tem bairros para brancos até hoje, e isso não é para eles, assim, uma questão de tabu. Eles falam, eles lutam contra isso. No Brasil, não, né? Tudo meio velado. Ah, não, o Brasil, ele não tem preconceito, né? Eu tenho até um amigo negro, né? Né, gente? Vocês já ouviram isso em algum lugar? Nossa, meu amiguinho negro, estou com a arma na cabeça Não, dele. A mas gente não, só não é vai dar um isso. disparinho Não só. é isso. É como Tem se ter pessoas amigo que têm negro fosse comportamento racista. racista e usam um discursinho meio fajuto que diz o seguinte: ah, eu não sou racista, não, eu tenho até um amigo negro. Ele vai na minha casa, entendeu? Tipo assim, esse discurso meio sem noção. Mas assim, do outro lado, nós temos um líder extremamente diferente do Martin Luther King, que foi o Malcolm X. Então, Malcolm X, ele se converte ao islamismo, ele era islâmico, e ele tem muitos ideais voltados ao comunismo. Né? Então, um movimento negro, representativo, significativo, chamado Panteras Negras. Né? Então, os Panteras Negras, eles vão usar táticas de guerrilha. Né? Tanto é que o Malcolm X, ele é morto, né? Ele é assassinado pela polícia. Lógico, né? Se você sofre violência, tem pessoas que nem o Martin Luther King, ele era pacifista. Ele foi morto também. Então, gente, nós temos que pensar da seguinte forma. Dependendo da situação, violência ou não violência, né? Sempre o opressor vai usar a violência contra você. Lógico, né? É só a gente pensar que nos Estados Unidos ainda tem muitos casos, né, subentendidos, né, por baixo dos panos. Isso, né, vai gerar, né, esses conflitos. Então, o Martin Luther King e os dois, eles tinham ideias antagônicas. Então, o Malcolm X, ele tinha essa questão do quê? Se eles usam violência, vamos partir para a violência também. Bem, um outro movimento também aqui interessante que nós devemos pensar aqui é o movimento contracultural. Né? O movimento contracultural é chamado também aqui de movimento hippie. Né? O movimento hippie, né, ele vai ser um movimento que vai crescer nos Estados Unidos nos anos 60. Eles terão muito cunho voltado ao socialismo, ao anarquismo, né, movimentos de esquerda nos Estados Unidos, só que eles têm uma versão do seguinte: eles tinham medo de que o mundo entrasse em uma guerra nuclear. Né? Então, o movimento hippie, sabe aquele símbolo da paz e amor, que é uma bola com um traço no meio e um V assim, uma bola, um traço e assim? Então, aquele movimento eu estava pesquisando para falar sobre essa aula, coisa que eu não sabia. É uma linguagem de bandeira. Sabe quando você vai fazer, quando você vê no aeroporto que tem um tiozinho com duas bandeirinhas fazendo movimento com as bandeirinhas? Então, aquilo quer dizer o quê? Aquilo quer dizer armas, né? Então, assim, armas nucleares. Então, acabem com as armas nucleares. Era isso que eles pregavam. Então, qual a maior questão aí, né? Então, esse movimento hippie, ele vai começar a questionar a necessidade da guerra do Vietnã. Eles vão começar a questionar o seguinte: a guerra do Vietnã, ela é mesmo necessária? Né? Então, quantos americanos vão ter que morrer em um lugar, né, por conta dos nossos governantes? Então, por que os governantes não pegam em armas e vão lutar entre eles? Né? Então, esse movimento, o movimento hippie, que era considerado movimento paz e amor, né, eles vão organizar festivais muito importantes nos Estados Unidos. Um desses festivais vai ganhar o nome do quê? De Woodstock. Né? Então, Woodstock, ele vai reunir milhões de pessoas, né, ali em uma fazenda, pregando o quê? Né? Lógico, tem algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês que vocês podem achar assim, pô, mas tem nada a ver, mas assim, eles pregavam o amor livre, né? Então, tanto é que eles diziam, faça o amor, não façam guerra, né? Então, o movimento hippie era um movimento de subversão, é um movimento que vai pregar o seguinte: ó, gente, ó, nós temos que mudar essa cultura. Nós não podemos mais continuar na cultura da guerra, nós temos que ter a cultura do amor, né? O amor livre. Eles pregavam a questão, né, de relacionamento sem o casamento civil, né? Então, algumas coisas que vão chocar o mundo naquele momento. Mas, levando em consideração o seguinte, qual era o objetivo deles?
ter uma vida mais sustentável. Foi graças a eles que começaram a ter movimentos ambientalistas. Então, os hippies, eles eram a favor de consumo consciente. Então, o que isso quer dizer? Nós precisamos consumir o que nós precisamos e não consumir além do que aquilo que nós precisamos. Então, o movimento hippie foi o primeiro movimento ecológico que o mundo teve. Né? A questão de usar elementos naturais, consumir produtos sem agrotóxicos e tudo mais, é uma herança, né, deixada do movimento hippie. Bem, e por fim aqui, para a gente terminar o nosso debatezinho aqui hoje, então nós vamos falar um pouquinho da política. Bem, o Richard Nixon, né, do Partido Republicano, aquela coisa toda, então em 1960 ele sofreu impeachment. Melhor, em 1960 ele perdeu a eleição para o John Kennedy, né, do Partido Democrata. O Kennedy, ele tinha algumas visões, é o seguinte, de combater a guerra do Vietnã, entre outras coisas. O Kennedy, ele tinha uma intenção de levar o homem à Lua, tanto é que é no governo dele que o homem chega na Lua, né, em 68. Né? Então, o Kennedy, por conta dessa medida um pouquinho mais moderna, ele vai sofrer o assassinato lá em Washington, no meio de uma passeata. Bem, o Nixon, ele chega ao poder depois de 69, ele se reelegeu em 72. O maior problema do Nixon foi o seguinte: o Nixon foi um dos poucos presidentes dos Estados Unidos que sofreram o impeachment, no caso, Watergate. Né? O que foi o caso Watergate? Né? Então, ele vai ter o caso de espionagem, ele vai espionar os seus opositores. Né? Então, e isso vai pegar muito mal. Ele vai colocar gravações, né, nos telefones daqueles que eram opositores a ele. Ele vai perseguir a oposição. E nos Estados Unidos, isso é muito sério. Tanto é que ele sofreu impeachment, né? Ele foi tirado do poder, o Nixon. Depois nós temos o Gerald Ford, né, que a família já deixa bem claro, né, ele é um herdeiro da Ford. Bem, então, ele foi o presidente que vai tirar os Estados Unidos da guerra do Vietnã. Né? Então, ele vai sofrer tanta pressão, né, por conta das medidas tomadas pelo Nixon. O Nixon, ele vai permitir que usem armas químicas no Vietnã. Isso vai pegar muito mal para os Estados Unidos. Né? Aquela foto daquela menininha correndo nua, né? Daquela menininha vietnamita correndo nua, toda queimada, porque eles usavam um agente chamado agente laranja, que ele queimava as folhas, e quando entrava em contato com a pele das pessoas, aquele agente laranja ele queimava a pele também. Então isso vai pegar muito mal para a opinião Isso é tão pública. forte assim? Oi, desculpa. Isso é muito forte assim, a esse ponto? Sim. Queimar a pele, queimar tudo? Sim, porque era um produto químico, né? Era um produto químico muito violento. Então, gente, assim, então a opinião pública nos Estados Unidos já estava contra o governo, por conta da questão da guerra do Vietnã. Então, no caso, o Gerald Ford, ele vai tirar as tropas americanas do Vietnã, ele vai ver o balanço, que foi extremamente negativo para os americanos. Morreram milhares de soldados, agora não me vem na cabeça exatamente o número de mortes, mas foi na casa de 80 mil soldados americanos morreram, né, durante quase 20 anos de conflito. Né? Então, no caso aí, né, só para você ter uma questão aí também, voltada para a nossa questão aqui. Gente, o coronavírus já matou 160 mil pessoas no Brasil. Acho que até domingo vai chegar a 160 mil. Olha só para você ver, o coronavírus matou 2 vezes mais do que a guerra do Vietnã. Soldados, né? Se a gente for levar em consideração. Então, o Johnny Carter, ele vai dar ênfase aos direitos humanos. Então, o Carter, ele vai começar a dar direitos civis, que o Martin Luther King, ele apoiava, o Malcolm X lutou. Então, o John Carter, ele vai iniciar o processo de direitos civis nos Estados Unidos. E ele vai sofrer, no caso, a pressão, né, da crise do petróleo, né, do que nós chamamos de OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo. Aquilo que nós falamos. No caso, o que os países árabes queriam? No caso, um Estado islâmico na região da Palestina. Porque a ONU ela formou o Estado de Israel, o Estado hebraico. E os muçulmanos ficam aonde?
né? Então, no caso aí, os países de origem árabe vão cobrar isso, né, da ONU. Qual vai ser a chantagem aí? Eu tenho todo o petróleo do mundo, vocês precisam de petróleo. Se vocês não fizerem isso, eu não vendo petróleo. Simples assim. Então, eles vão diminuir a produção de petróleo, né? Isso vai fazer com que o preço do petróleo suba consideravelmente, que foi a crise do petróleo, né? Que é sempre importante a gente frisar sobre isso. E o Ronald Reagan? Gente, o Reagan é uma coisa bem interessante. O Reagan, ele foi ator, né? Ele foi ator de filme de faroeste nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, ele consegue colocar um ator de péssima qualidade como presidente da República. Então, ele governou os Estados Unidos, né, de 1981, né, até 1989. Ele foi sucedido pelo Bush. Mas, assim, o que o Reagan ele tem a ver aí? O Reagan ele vai começar, né, então ele ameaçou novos rumos na Guerra Fria. Né? Então, ele vai ter o projeto de defesa estratégica, conhecido como Guerra nas Estrelas. Né? O que isso quer dizer? Ele iria colocar satélites no espaço para, né, inibir qualquer ataque soviético, né? Qualquer ameaça americana contra o território americano, que fica chamado como Guerra nas Estrelas. Bem, o Reagan... Ô, professor, tem um pequenininho porém. Mas Ah, só que não é primeiro que os Estados Unidos que começou com isso, foi o primeiro a começar com isso? então, só que, né, ele vai ter que dar uma resposta para os seus eleitores. Não, a União Soviética, eu falei errado. Não, A mas a União União Soviética a gente Soviética, ela vai não ia falar ter sobre recurso suficiente para derrubar aqueles satélites? Então, o Almeida, eu vou falar mal também da União Soviética semana que vem, pode ficar tranquilo. Né? Eu adoro falar mal dos outros. Ainda mais historiador adora falar mal. Então, assim, né, gente? Assim, uma coisa para a gente terminar aqui. Então, ele vai ampliar a política neoliberal nos Estados Unidos. Então, ele vai retirar investimentos na saúde pública, ele vai retirar investimentos na educação. Então, a política ela vai prejudicar a população mais pobre. O que prega o neoliberalismo? Eu só tenho 4 minutinhos aí. Gente, ó, o que prega o neoliberalismo? É diminuir o Estado. Então, o Estado ele não vai dar direitos ao cidadão de saúde, educação, moradia. Então, nos Estados Unidos, a saúde não é pública, a saúde é privada. Então, se você ficar doente, filho, você vai ter que pagar pelo seu tratamento. Bem claro e objetivo. É isso que prega o neoliberalismo. Bem, o George Bush, ele chega no poder em 89 e ele governa até 1992. O que o Bush vai sofrer? Principalmente a guerra no Golfo. Né? No caso, o Iraque vai invadir o Kuwait, que era um aliado americano, e isso vai fazer com que os Estados Unidos invada o Iraque pela primeira vez. Bem, na década de 80, então, assim, no final da década de 90, o Muro de Berlim cai, a União Soviética acaba, inicia-se o processo de globalização mundial, que nós vamos falar um pouquinho para frente, um pouquinho mais para frente, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a globalização. Galerinha, então, assim, ó, ficou claro aí para vocês? Ficou claro, bonitinho? Ficou. Então, assim, ó, Sim. Sim, ficou claro. foi aquilo que eu falei para vocês. Hoje eu falei mal dos Estados Unidos, semana que vem eu vou falar mal da União Soviética. Por que eu vou falar mal da União Soviética? Porque, gente, na história não existem heróis. Existem personagens. Historiador só quer falar. Historiador sempre que tem a oportunidade de falar fala um ponto negativo histórico da coisa, né? É lógico. Estamos aí para isso, né, meu? A gente tá aí para enfiar o dedo na ferida. Qual é o principal papel do historiador, gente? É o que eu falo sempre para todo mundo. Jogar um. Assim, o historiador, ele está aqui para lembrar das pessoas de coisas que as pessoas não querem lembrar. O historiador é aquele cara chato que problematiza tudo. Nós problematizamos tudo mesmo, sabe? Assim, a questão é o seguinte, gente. Nós não devemos esconder o sol com a peneira. Porque se nós não compreendermos o passado, nós vamos cometer os mesmos erros no presente e no futuro. Esse é um fato determinante na história. Que nem para que não ocorra uma nova Guerra Fria, nós temos que entender a Guerra Fria.
Se nós não queremos que ocorra uma nova ditadura em qualquer país, nós temos que entender como as ditaduras elas se comportam. No caso, né, os Estados Unidos já mostra para a gente que o projeto neoliberal deu errado. Por que Cargas d'Água? Por que Cargas d'Água brasileiro ele luta pela privatização do SUS? E a gente sabe que o SUS privatização do SUS, do Sistema Único de Saúde. Fazer que nem nos Estados Unidos, que a saúde seja privada. Oxi. Meu, Mas já tem privado. Já tem privado, deixa o SUS aí, deixa ele tranquilo. Então, gente, mas tem gente que defende. Tem gente que defende que o SUS só vai melhorar se ele for privatizado. Só que o brasileiro não tá conseguindo nem comer. Imagina pagar plano de saúde. Tudo bem, gente? Rapaz. Assim, Na verdade, eu sei um jeito de arrumar muita coisa no Brasil, senhor. Sabe gente, quando os caras, sabe quando o Brasil exporta demais? Melhorar com questão de medicamento, mas as pessoas não vão ter oportunidade de pagar. Não tem condição. Senhor. Gente, ó, eu vou deixar vocês, porque já vai acabar a aula e eu já ultrapassei 1 minuto da aula da Marília. Depois a gente pode marcar para a gente conversar sobre isso. Beleza? Não, tem professor que ultrapassa 5, 6 minutos da aula do outro. Tranquilo. Obrigadão, hein? Aquele abraço. Depois a gente vai cair a linha também. Né? Vai cair a linha também. Beleza? Tem uma coisa atrás de você, hein? Tchau. Não entendi. Tem um bagulho atrás de tu. Ela passou pela porta e agora não tá mais aí. Passou um vulto. Passou um vulto? Não vi, não. Depois vê na